Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, ok? E desta vez a gente vai falar sobre operadores. Na aula passada a gente aprendeu os conceitos básicos e eu desejo realmente que os colegas tenham metido a mão na massa, assistiram a aula praticando também. E são conceitos essenciais para que a gente consiga avançar e assim começar talvez a fazer os nossos primeiros exercícios, ok pessoal? As aulas de exercícios serão uma aula única, ok? Eu vou fazer uma aula única, quer dizer que serão 20 aulas ou talvez podem ser menos, porque talvez possa juntar os exercícios, mas serão exercícios que vão nos ajudar a estimular o nosso raciocínio. Então, são aulas que vão precisar desses conceitos todos que eu estou aqui a apresentar. Então, na aula passada a gente falou sobre o comando escreva, falamos sobre o comando leia. O comando escreva é um comando para mostrar mensagem na tela. É um comando bem interessante. Serve também para facilitar a interação do nosso aplicativo com o usuário e para mostrar os nossos resultados. Falamos também do comando leia, que é um comando que permite que os valores sejam inseridos a partir do teclado. É um comando de entrada. Ok? Falamos de variável, que na verdade são espaços reservados para poder armazenar um valor, e essas variáveis têm os seus tipos de dados. Vimos que existem três tipos de dados, que são número, caractere e lógico. Nos números tem aquela divisão, né? Quando tem números inteiros e tem os números reais, ok pessoal? Então foi mais ou menos isso que a gente falou na aula passada. Como eu gosto muito de falar aos meus alunos que é necessário praticar, eu trouxe exercícios extras ou bônus, ok? E esses exercícios vão estar disponíveis no link. Eu vou deixar o link para vocês poderem aceder a esses exercícios. E alguns deles eu já resolvi e estão disponíveis também no GitHub, ok? Não resolvi todos, resolvi acho que cerca de 19 ou 20. Eu estou a deixar aqui uma lista de 34 exercícios. Não tem nada a ver com os 20 exercícios que a gente vai fazer, porque aqueles 20 exercícios que para mim são exercícios mais especiais para poder ajudar a estimular os vossos pensamentos, e até porque são exercícios usados em entrevistas de empregos. Não quer dizer que são bem difíceis, são exercícios muito divertidos, é por isso que eu preferi guardar-los para uma aula única, ok pessoal? Então eu vou deixar essa lista aqui, ok pessoal? E alguns deles vamos já tentar resolver antes de entrar para a nossa aula de operador, ok pessoal? Então eu vou deixar essa lista de exercícios, são cerca de 34 exercícios, são exercícios bônus. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito de fazer exercícios, mas eu quero que realmente vocês sejam bons programadores, eu quero que vocês realmente desenvolvam. E desenvolver em programação é praticar, pessoal. Talvez quando vocês começarem a estar mais envolvidos na área de programação, vocês podem ficar mais do que o dia todo a programar. Pode chegar uma altura até que vocês podem pôr o alarme para vocês dormirem, não o alarme para acordar, por causa do vício ou por causa de algum objetivo que vocês querem atingir, ok pessoal? Então pratiquem muito, eu vou deixar o link desses exercícios e vamos tentar fazer alguns. São exercícios bem fáceis, pessoal. Vamos tentar ver o primeiro exercício. O que é que diz? Cria um programa em Visual G que introduza um número e mostra. Pessoal, esse exercício aqui é muito simples. Não acredito que esse exercício já foi feito na aula passada, ok pessoal? Vamos tentar fazer esse exercício, alguns desses exercícios, ok? Para poder vermos que são exercícios realmente muito fáceis. Esse exercício aqui reflete muito o que acontece no nosso sistema, por exemplo, no Word, no bloco de nota, numa calculadora. Quando a gente usa uma calculadora, a gente insira um número e depois a gente espera quê? Ver um número. Então o programa está dizendo, insira um número, ok? E mostre. É claro que ele aqui foi específico em dizer que é um número inteiro, porque normalmente na calculadora a gente pode inserir números reais, mas aqui ele diz insira um número e mostra. É o que acontece sempre, mesmo quando eu estiver a usar um bloco de nota, eu insiro uma letra ou um número. Qual é o objetivo? Eu espero que aquele número apareça. Nesse caso, o teclado em si é um comando ou é um dispositivo de entrada. Isso aprende-se em informática de base. O teclado em si é um dispositivo de entrada e a gente espera o resultado pelo monitor, que é um dispositivo de saída, ok pessoal? Então a gente usa o comando leia para poder fazer a inserção do valor e a gente usa o comando escreva para poder mostrar. Então
Isso é uma coisa que a gente faz diariamente, mesmo quando estamos a usar o nosso telefone, a digitar alguma coisa, a gente insira um valor e esperamos que esse valor seja mostrado na tela, ok, pessoal? Então vamos tentar fazer esse exercício, ok? É um exercício muito básico, ok? Vamos lá, vou vir aqui, vou clicar aqui no botão, ok, pessoal? Vou clicar aqui no botão novo, mas antes vou salvar. Vou clicar aqui, vou em ambiente de trabalho, criar uma pasta, chamar de curso, no caso, né? De algoritmo e lógica. Vou dar um enter, vou abrir e vou escrever aqui como aula 2. Foi aula 2. Ok, pessoal? Então vou salvar. Está salvo o documento, não dei nome, né? Mas vou dar aqui o nome. Como é que é o nome? Falamos de meter comandos de entrada, ou coisa. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Vamos salvar de novo. Ok? Ele diz que já foi salvo. E vamos clicar aqui no botão novo. Quando a gente clica no botão novo, é assim que aparece o nosso programa. Eu vou começar a remover os comentários, ok, pessoal? Vou tirar tudo que é comentário e vou ficar simplesmente com a parte inicial do programa, desse jeito assim. Então, o que é que diz o nosso programa? O nosso programa diz o seguinte: construa um programa em Visual G que introduza um número e mostra. É um exercício que a gente faz sempre quando estamos a enviar uma mensagem, a digitar um texto, a gente escreve no teclado e espera ver. Então, vou vir aqui e vou meter o nome do algoritmo, ok? Vou começar aqui na parte inicial. Vou dizer inserir número e mostrar, ok, pessoal? Para ficar muito mais fácil. Quando eu olhar para o nome do algoritmo, eu já consigo entender qual é o objetivo desse algoritmo, ok, pessoal? Dá um nome sugestivo, nome que logo que a pessoa bate de olho no exercício, já consegue se aperceber, ok, pessoal? Então, eu aqui pelo menos já sei que inserir um número e mostrar. Como é para inserir um número, eu vou ter que declarar variáveis. Eu já expliquei na aula passada que a declaração de variável é quando a gente diz para o computador que a gente pretende ou quer um espaço, e esse espaço é para guardar um valor. Então, a declaração de variáveis é feita aqui no lado do var, entre o var e o início, ok, pessoal? Então, vou vir aqui e vou fazer número, e o número é do tipo inteiro, então vou escrever inteiro, ok, pessoal? Assim eu fiz a minha declaração de variável. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou pedir que o usuário insira um número. Então, o comando para poder inserir valores é o comando leia. Então, eu faço isso, número. E para mostrar é o comando escreva. Então, vou fazer escreva. E aqui vou pôr a variável escreva. Pessoal, essa é a resolução do primeiro exercício. É claro que se eu executar esse programa, ele vai ficar meio que... eu pelo menos não vou gostar tanto assim, por quê? Porque quando eu executar, para executar aqui, o que vai acontecer? Simplesmente vai aparecer o cursor na tela piscando, aguardando um valor. Mas eu que sou o usuário final, não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Fico com muita dúvida, sem uma mensagem ou uma informação a explicar ou a dizer exatamente o que eu tenho que fazer. Ok, pessoal? Parece mentira, a nossa mente é influenciada com muitas coisas que a gente veja. Se a gente passar, por exemplo, a semana toda a ver o número 5, num piscar numa distração, a gente pode tentar escrever o número 5, talvez nas nossas mensagens ou num papel, ok? Então, a gente é influenciado por causa de algumas mensagens, algumas coisas que a gente vê. Então, as mensagens são importantes para o nosso usuário. Eu vou ver aqui, vou tentar, vou parar o programa, ok, pessoal? Vou usar aqui esse botão aqui para parar. Não permite fazer isso, deixa eu ver. Ok, então vou dar um enter. E vou voltar aqui, pessoal. E vou fazer o seguinte, vou meter aqui uma mensagem, ok? Vou meter uma mensagem. Qual será a mensagem? Por exemplo, vou ver, escreva, comando para mostrar a mensagem. E vou dizer o seguinte, digite um número.
ok, pessoal? Vou dizer digita um número. E aqui vou dizer o seguinte, vou fazer uma concatenação, ok? Uma junção dos dois lados e vou dizer o número digitado é, ok, pessoal? E vai aparecer o número digitado. Vamos tentar ver como é que vai ficar. Ok, ficou muito melhor, ok? Vê só, digita um número, eu já sei que tenho que digitar um número, vou meter, por exemplo, o 7, ok? E vou dar um Enter. E aí, pessoal, ok? Então a gente vê a mensagem, o número digitado é 7. Então, pessoal, esse exercício foi muito básico, ok, pessoal? Essa é a resolução do exercício número 1. Ok, pessoal? Então, vamos tentar ver o outro exercício para ver. Faça um programa em Visual G que recebe dois números e mostre e ao final mostre a soma, subtração, multiplicação e divisão dos dois números. Ok, vamos lá ver, pessoal. Eu vou salvar esse exercício, ok? Vou clicar aqui, pessoal, para salvar aqui. E eu vou criar uma pasta que vou chamar de exercício. Ok, pessoal? Esses exercícios não fazem parte dos 20 exercícios que eu falei, ok? Então aqui eu vou chamar de exercício. Vou guardar. Ok, pessoal? Vou abrir um novo. Vou eliminar isso de comentários. Ok? Vou tirar tudo isso. E vou começar. O exercício diz para criarmos, na verdade, uma calculadora. Então vou chamar um programa de calculadora. Quando eu olho para o tema ou para o título do algoritmo, eu já consigo perceber exatamente o que é, ok, pessoal? Então, ele diz o quê? Eu tenho que ter dois números, ok? Então, quer dizer que vai ser inserido dois números, ok? Tenho que receber dois números. E com esses dois números, eu tenho que realizar as 4 operações básicas, que na verdade todo mundo conhece. As 4 operações básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok, pessoal? Vamos tentar fazer o exercício, depois eu vou entrar para a aula de operadores, ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou declarar número, ok, nesse caso eu vou chamar de número 1, vou chamar de número 2, ok, pessoal? As declarações podem ser feitas na mesma linha, seguido por vírgula, ok, pessoal? Vou fazer isso e vou dizer que são do tipo, vou dizer do tipo real, ok? Não sei se o meu usuário vai querer inserir número com vírgula ou não, e até porque o programa não me disse se é número inteiro ou não. Então, como eu já sei que na maioria das vezes a gente pode fazer cálculos com vírgula, então já estou a definir que é números reais, porque há essa possibilidade, ok, pessoal? Não limitem os vossos pensamentos, tentem imaginar o que realmente acontece no mundo real. Isso às vezes acontece que muitas das vezes quando começamos a desenvolver nossos aplicativos, limitamos a nossa mente por não pensar que o nosso software pode ser usado para coisas do mundo real. Nós estamos a falar de uma calculadora e as calculadoras que a gente realmente usa, inserimos números com vírgula. Então eu já estou a pensar que ali e estou a definir que o meu número 1 e o meu número 2 podem ser números com vírgula. Vou dizer agora soma, ok? Subtração, estou a escrever o nome, ok, pessoal? Multiplicação, ok? E divisão vão ser do tipo inteiro, ok, pessoal? E outra coisa que eu tenho que lembrar até, palavras reservadas não devem ser definidas como variável. Por exemplo, o div é uma palavra reservada, o leia é uma palavra reservada, o escreva é uma palavra reservada. Palavras reservadas são palavras que a linguagem conhece, são palavras que fazem parte da linguagem. Então essas palavras não podem ser definidas como variável, aquelas que ficam cor azul, ok? Então você não pode vir aqui e fazer inteiro, isso também está errado, vai dar erro, ok, pessoal? Então esse é um ponto importante também. Então, eu aqui defini a minha variável número 1, número 2 e defini as 4 operações que eu quero realizar. O que eu vou fazer? Vou vir para aqui e vou fazer
vou meter a mensagem para poder facilitar o usuário e vou dizer: digite o primeiro, ok, pessoal? O primeiro número. Eu vou pôr 2 pontos. E aqui vou vir com a mensagem. Vou meter o comando para receber os 2 números, que é o comando leia. Vou dizer leia e vou chamar o número 1. Vou repetir a mesma coisa. Escreva e vou dizer: digite o segundo, ok, número, 2 pontos, e vou receber o segundo número. Então vai ser leia, abre parênteses, e o segundo número, ok, pessoal? Então vou continuar e agora vou fazer o seguinte: tem um primeiro número e tem um segundo número. Com esses 2 números eu vou ter que realizar as 4 operações básicas. O que eu vou fazer? A soma, vou usar o sinal de atribuição que eu já expliquei, ok, que é menor e o sinal de menos. Então vou dizer: a soma vai receber o quê? Vai receber a soma de 1 e do número 2. Então vou fazer número 1 mais o número 2. Ok, pessoal? E assim sucessivamente. Vou dizer: subtração, ok, vai receber o número 1 menos o número 2. E vou dizer: multiplicação, ok, vai receber o número 1 vezes o número 2. E vou dizer que divisão vai receber o número 1. Divisão normalmente é representado por barra, ok? Existem 2 formas de você poder representar a divisão. Uma barra invertida para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Essa que eu estou a usar quer dizer que essa divisão vai retornar número com vírgula, números reais. Mas tem aquelas divisões que você tem números inteiros, ok? Isso eu depois vou explicar daqui a pouquinho quando a gente começar a falar de operadores. Então, eu vou meter número 2, ok, pessoal? E estamos aqui. Agora, para mostrar, eu vou usar o comando escreva. Vou fazer, por exemplo, escreva soma, escreva subtração, ok? Vou fazer escreva multiplicação, ok? E vou fazer escreva divisão, ok, pessoal? Aí tá, eu vou clicar aqui, executar, vou inserir o primeiro número, vou dizer que é 10, por exemplo, e deu um erro, ok, pessoal? Ele deu um erro, diz que o Visual já encontrou um problema no meu algoritmo na linha 13 e diz que tem uma variável aqui chamada número. A variável número não existe. Então, claro que não existe mesmo, ok? Eu aqui, as minhas variáveis são número 1 e número 2. E eu criei aqui um número... número 2. Vou ter que clicar aqui número 2, ok, pessoal? Então, o erro às vezes pode estar na linha anterior, ok? Então, vou executar de novo. Já viram aqui, o pessoal pode tentar também acompanhar a partir daqui como acontece, ok? E aqui tem como é o espaço. Eu vou inserir o número 10, por exemplo, e vou inserir, já ver que aqui vê o número 10 e vou inserir o número 5. E temos erros de novo, ok, pessoal? O que acontece? Ele diz que tem um erro na linha 15 e diz que erro na atribuição de valores da soma. Ok. Ok. Houve um erro, pessoal. Ele está a dizer o seguinte, que eu estou a tentar inserir valores reais para tipos inteiros. Isso porque eu defini aqui que as minhas variáveis também são do tipo inteiro. Então, eu tenho que modificar aqui, ok? Por quê? Porque se eu tenho a soma de números
reais, quer dizer que estou somando números com vírgula, os resultados também vão ser números com vírgula, ok? Vão ser números reais. Então ele está a dizer que tem esse erro aqui. Eu vou vir aqui e vou modificar, ok? Número real no caso, e vai funcionar, ok pessoal? Vamos tentar. Eu estou a fazer com erros porque na maioria das vezes é o que acontece, pessoal. Eu já acompanhei diversos tutoriais, vídeos na internet, e o que acontece é o seguinte: às vezes você acompanha o professor e o professor não comete nenhum erro, ele vai fazer tudo direito, mas quando você usa o teu, você vê que não funciona, e às vezes você, se não for atento ou paciente em voltar a ver a aula de novo, tentar acompanhar cada linha, cada ponto, para você ver. Eu já vi às vezes eu cometi um erro numa vírgula, cometi um erro numa palavra, e é necessário que isso aconteça durante o desenvolvimento, para vocês verem que na verdade os erros fazem parte do desenvolvimento, mas temos que ter paciência em tentar entender o que está acontecendo, porque o computador não, até certo ponto o computador só depende das instruções. Nós que somos os programadores é que temos que ter a paciência, o amor ao código para poder saber exatamente o que está acontecendo. Ok, pessoal? Vou clicar de novo e vamos tentar ver o que está vendo. Ok, começou o exercício. Ele diz aí: insira o primeiro número, vou inserir 10. Insira o segundo, vou inserir o 5. Deu um erro de novo. Ele diz o que? Multiplicação não foi encontrada. É isso que eu estou a dizer, pessoal. O programa é sensível. Da forma que eu escrevi, da forma que tem que ser chamado. Eu escrevi aqui escrevi mal, pessoal. Ok. Isso vai acontecer com todos, ok? Principalmente com os iniciantes. Vou ver número 10 e vou meter número 5. E aí já veio, pessoal. Só que a resposta veio, não ficou muito agradável conforme eu gosto, né? Não ficou lá. Mas tá funcionando, vamos ver. Eu tenho 10 e 5. A soma de 10 e 5 é 11. A subtração de 10 e 5 é 5. A multiplicação é 50 e a divisão é 2. Está funcionando, pessoal. Mas precisamos da gente meter uma mensagem mais interativa para facilitar o usuário. Então a gente pode vir aqui e fazer a soma, 2 pontos, ok? E vir aqui fazer a subtração, ok? Subtração, 2 pontos. Ok, vou fazer aqui a multiplicação, ok, e vou fazer aqui a divisão, ok, pessoal. Então vamos tentar ver como é que vai ficar. Eu vou querer observar, vamos lá ver. Eu vou inserir os mesmos números, e 10 e 5. Ok, pessoal, viu tudo na mesma linha, porque a gente está a usar o comando escreva. Vamos usar o comando escreva para poder fazer mudança de linha, ok, pessoal? Então vou usar aqui escreva L, ok, pessoal? Vamos fazer escreva L e vou voltar a executar, ok? E vou inserir de novo o mesmo número, 10 e 5. Ok, ficou ainda muito mais bonito, né? A soma é 15, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ok, pessoal? Eu acredito que ainda existe uma forma de poder melhorar esse código, ok, pessoal? Vou tentar melhorar, mas eu vou pedir que o pessoal preste um pouquinho de atenção, porque normalmente o que acontece é o seguinte: quando os alunos começam a fazer essa opção que eu estou aplicando aqui, na maioria das vezes, que eu sempre vejo nas aulas que eu estou a dar, pessoal, presencial, é que eles cometem mesmo erro, ok? E depois ficam meio com dúvida, o que aconteceu, onde é que falhou. Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou apagar essa mensagem por enquanto. Vou fazer o seguinte, e vou meter aqui número, ok? O número é que? O número 1 é uma variável. O número 1 faz o quê? Guarda um valor. Então aqui onde eu meti o número 1, vai aparecer o valor do número 1. Então vou fazer vírgula, vou meter aspas duplas e vou meter aqui o sinal de mais. E vou chamar de novo o número 2. Vou meter aspas duplas e o sinal de igual. O que vai aparecer? O número que foi inserido mais o segundo número
igual a soma. Essa mensagem fica muito mais bonita, muito mais interativa com o usuário, e apesar de ser um pouco complicado, isso vai acontecer, vai haver às vezes códigos que vocês vão fazer extremamente complicado, mas a saída vai ser muito bonita, ok pessoal? Pode ser que vocês queiram mostrar o resultado de forma muito mais facilitada para quem vai usar o programa, e por trás vocês às vezes escrevem de uma forma meio complicada. Isso talvez vocês vão começar a entender mais quando ficarem mais familiarizados com o código, ok pessoal? Eu, como já tenho às vezes, já tenho um pouquinho de experiência, já conheço um bocado daquilo que é desenvolvimento de um software, então eu estou a falar isso por experiência própria, ok pessoal? Então vou fazer isso, ok pessoal? Nossa mensagem vai ficar muito mais elegante. Vamos tentar, vou chamar número 1, que é o valor, ok, vírgula, vou chamar a divisão, vou me representar por x, nós representamos a divisão com x, né? Aqui também vou tentar fazer isso. Eu vou chamar o número 2, ok? Eu sei que para algumas pessoas que são novos pode ser meio complicado tentar perceber, mas vamos tentar fazer um esforço para poder acompanhar. E às vezes também tem aquele que está metendo a mão na massa, está a ver e está a fazer, ou pode ser que você esteja a primeira vez e depois vai fazer. Então, se eu errar, não fica chateado, põe no pause, tenta quantas vezes você quiser, o vídeo está aí disponível, ok? Então você pode fazer várias vezes até você conseguir acertar, ok pessoal? E uma das coisas que vocês podem tentar cultivar também é o seguinte: vocês podem tentar cultivar persistência. Persistência é importante, apesar das pessoas não gostarem muito que você seja persistente, mas persista, ok pessoal? Sejam persistentes, ok? O computador está aqui sem carga, é melhor ligar agora, ok? Só um instante. Vamos tentar executar ainda primeiro, ok? E aparece aqui. Eu digito o valor, o primeiro valor, vou inserir 10 de novo, e digito o segundo, vou inserir o segundo. E ok, já apareceu de um jeito mais agradável, né? Se bem que esse traço aqui que eu meti atrapalhou um pouco a mensagem. Vamos fazer um escrever nele e vamos executar de novo. Inserir dessa vez números diferentes, não vou inserir os mesmos. Então vou inserir, por exemplo, 7 e 2, ok? E aí tá. Só tinham 3 minutos, é melhor eu ligar o carregador. Só um instante, ok pessoal? Ok. Então vamos continuar, ok pessoal? Então essa aqui é a resolução do exercício, ok pessoal? Então dá para ver que ficou muito, mas muito melhor a resposta, ok pessoal? Então são alguns dos exercícios que eu vou deixar, vou pedir para o pessoal dar continuidade nos restantes. Ainda temos aqui, construir um programa em Visual G que recebe 2 números e verifica se são verdadeiros, e essa até podem tentar pular, mas tentem resolver essa aqui, o 4. É um exercício que a gente se depara diariamente, ok? Criar um programa que a partir do ano de nascimento de uma pessoa determine quantos anos tem, ok? E tem um 5. Pode fazer esses exercícios e posta lá no comentário, ok? Eu vou dar uma olhada. Esses exercícios vão estar no GitHub, eu vou deixar o link onde estão. Tanto o link desse ficheiro em PDF quanto os exercícios resolvidos vão estar disponíveis no GitHub. Esses exercícios aqui são exercícios só de prática, são exercícios muito conhecidos, não são exercícios complicados, são exercícios que você se depara, porque todo mundo sabe como se calcula a idade de alguém, todo mundo sabe como verificar se o número é maior ou não. Isso a gente vai tentar depois ver, ok pessoal? Então vamos partir para aquilo que é a nossa aula. Isso aqui foi só para poder refrescar os nossos conceitos, ok pessoal? Eu tenho aqui, ok, a gente vai falar sobre operador e vou abrir toda a tela. Então, operadores são elementos funcionais que atuam sobre um operando, e
produzem um determinado resultado. Na verdade, operando é o quê? Operando é uma expressão matemática que está sobre uma operação. Por exemplo, se eu fizer 3 mais 2, ok? Isso aqui é uma expressão matemática. Então, aqui temos um operador. E esse operador aqui é chamado de operador de adição. Então, pessoal. Então, o primeiro operador que a gente já viu na aula, vimos na nossa primeira aula prática, é o operador atribuição. Ele está aqui. O operador atribuição começa com o sinal de menor que e depois vem o sinal de menos. Então, serve para poder inserir um valor a uma variável. Assim como a gente está vendo aqui, a variável nome está a receber o nome e a variável número está a receber um valor. Como também pode ser, por exemplo, conforme a gente viu agora, né? Soma vai receber o número 9, 19, né? Mais, por exemplo, o número 2, ok? Então, quer dizer que a soma vai receber a soma desses dois, ok? Ok, pessoal? Então, temos aqui parcela 1, parcela 2 e entregamos aqui a soma. Então, depois disso, depois do sinal de atribuição, vem os operadores chamados operadores aritméticos, que a gente conhece muito bem. E temos aqui adição, subtração, a multiplicação é representada por como é que é o nome do sinal? O sinal não me aparece agora na cabeça. Como é que é o nome do sinal? Cerquilha? Não, cerquilha é aquele... pessoal, o nome não me chega, não me vem na cabeça, tá? Falhar o nome desse sinal, ok, pessoal? Então, desculpa aí, mas o nome do... Como é que é o nome? Asterístico, ok. Então, o sinal de multiplicação é representado por asterístico. O nome estava a falhar. E temos aqui a divisão. Conforme eu disse, a divisão é representado. Essa aqui representa a divisão para números reais, quer dizer, essa divisão aqui pode retornar números reais. Então, eu se tiver, por exemplo, 5 dividindo por 2, isso vai ser igual a 2,5, ok? Então, quer dizer que quando eu uso esse operador, ele me retorna um valor real. Já se eu usar esse operador ao contrário, que é a divisão de números inteiros, ele vai me retornar números só a parte inteira, quer dizer, vai me trazer só o 2. Então, se eu ter 5 dividindo por 2, o resultado disso vai ser 2. Por quê? Porque ele só me retorna a parte inteira do número, que é esse cara aqui. Só vai me retornar esse cara. E tenho aqui o módulo da divisão. O módulo da divisão retorna o resto da divisão. Eu se tiver, por exemplo, 6 a dividir por 2, o resultado vai ser 3. Mas se eu usar o módulo, o resultado vai ser 0. Por quê? Porque 6 dividindo por 2, isso vai retornar 3. Depois vou ter que fazer 3 vezes 2, vai dar 6. E 6 menos 6, o resto vai ser 0. Então, ele retorna o resto da divisão, ok? Então, às vezes eu também gosto que os alunos resolvam esse exercício sem usar o módulo da divisão. Eu posso dizer, cria um programa que verifica se um número é par ou ímpar, sem usar esse símbolo aqui, porque na maioria das vezes as pessoas, quando querem resolver esse exercício, criam o hábito de usar esse exercício, mas não conseguem entender quais são os passos todos que tem que se dar para poder ter o resto da divisão. No papel a gente faz fácil, mas como implementar a ideia do papel para o computador? Eu uso esse exercício como lógica de programação e funciona muito bem para estimular a ideia, o raciocínio, ok, pessoal? Isso ajuda muito exercícios como esse. Eu gosto muito desse tipo de exercício também, ok, pessoal? Não sei se vai fazer parte dos 20, mas é um exercício que estimula o raciocínio. Você faz a divisão da forma que acontece no papel, porque às vezes a gente tem as calculadoras, aquelas calculadoras mais complicadas. Essas calculadoras foram feitas porque as pessoas entendiam como fazer esse exercício e você pode entender o exercício e aplicar na prática para facilitar, ok, pessoal? Temos outro operador que são chamados de operadores relacionais. Eu até não queria falar de todos, mas vou aproveitar e falar de todos. São operadores relacionais. Normalmente os operadores relacionais retornam como resposta um true, ou um verdadeiro ou um falso, ok? Eles retornam verdade ou falso. Temos aqui o sinal de igual, que é conhecido por todos, ok? Em Visual G, o igual mesmo esse. Temos o sinal de diferente, ok? Que são os sinal de menor e maior.
ok? Juntos, ok? Então aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, se tiver 3 igual a 3, aqui a resposta vai ser verdade, ok, pessoal? Então eu posso pegar, por exemplo, fazer isso. Eu declarei uma variável do tipo lógico e vou dizer que a minha variável do tipo lógico, por exemplo, a minha variável é resultado, e posso dizer que resultado vai receber, ok, 3 igual a 3. Então, como resposta que o resultado vai guardar é verdadeiro. Se eu meter 4, ele vai guardar a resposta falso, porque 3 não é igual a 4. Isso é falso, ok, pessoal? Mas se eu meter diferente, ele vai retornar como resposta verdadeiro, ok, pessoal? Então, esses são operadores igual e diferente. Além disso, existem outros como o menor, que a gente conhece, o maior, o menor ou igual, o maior ou igual. Esses operadores a gente vai usar para, por exemplo, tem aqui exercícios que eu deixei, que fala, esse está aqui, esse você pode fazer usando operadores relacionais, ou construir um programa em Visual G que recebe dois números de verificação iguais, pode fazer. Tem esse aqui também que você pode fazer, ok? Mas para fazer na maioria das vezes aqui ainda falta algo, ok? Vai faltar uma aula que a gente tem que aprender, ok, pessoal? Então pode tentar não fazer isso. Então, esses são os operadores relacionais. Tem os operadores lógicos, que são conhecidos como I e O, ok? Esses operadores funcionam de uma forma bem simples. Elas podem ser usadas para juntar duas expressões. Por exemplo, se eu tiver uma expressão que ela retorna verdadeira, e às vezes quero comparar com uma outra expressão também que retorna verdadeira ou falsa. Vou dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que eu fui numa festa, ok? E para ir na festa tem um requisito. Qual é o requisito? Tem que ter o convite. Então eu cheguei na festa, o porteiro pergunta ao segurança, convite. Eu chego e mostro o convite. Ele analisa o convite. Entra. Quando eu entro na festa, eu passei uma condição. Tipo, eu tenho um convite. Tá ok, é verdadeiro. E quando estou dentro da festa, às vezes pode se dar o caso que também no convite tem duas opções. Ou tens a possibilidade de estar na área VIP ou na área normal. Então aí eu vou ter que analisar depois o meu convite se é da área VIP ou área normal. Então tem um I, ok, pessoal? Ou um O. O I são chamados e o O são chamados de operador lógico, ok? Então, eu quando usar o I o que acontece? Eu uso o I e ele só retorna verdadeiro, ok? Quando todas as condições são verdadeiras. Então, se eu tenho uma verdade e verdade, a resposta vai ser verdadeira. O que é o I? O I só é verdade quando tudo é verdade. Então, se eu sou verdadeiro e os meus brothers são verdadeiros, nós também somos verdadeiros. Todos somos verdadeiros. Mas se eu sou verdadeiro e o meu camba ou a outra expressão seja falsa, então tudo é falso, ok? Então, verdade e falso vai retornar falso. Falso e verdade vai retornar falso. Falso com falso são falsos. Só é verdade quando todos são verdadeiros. Esse é o operador I. E esse operador é muito, mas muito útil, ok, pessoal? Esses operadores, por exemplo, pode ser usado para validações de senha. Isso não vou entrar em muitos detalhes, talvez mais tarde vocês vão ver. Aquelas coisas que vocês vão em alguma página, vocês estão a inserir a senha, ok? E a senha tem que cumprir algumas possibilidades, tem que ter letra, tem que ter caracteres, tem que ter maiúsculo. Nesses tipos de exercícios, eu posso te garantir que usam operadores lógicos. No caso, usam o operador I, né? Na maioria das vezes não usam o I, ok? Então, tem o O. O O é o seguinte: o O basta uma ser verdade para tudo ser verdadeiro, ok, pessoal? Então, se eu tenho uma verdade ou verdade, isso é verdade. Se eu tenho um verdade ou falso, isso é verdadeiro. Se eu tenho um falso ou verdade, isso é verdade. Só é falso quando tudo é falso. Então, esses operadores podem ser usados para essa situação que eu mencionei, ok? Eu, por exemplo, já me deparei com um exercício desse. Tem que me pedir para mim poder verificar uma senha. Era mais ou menos um exercício hipotético que dizia, vamos supor que você faz parte de um time e você é responsável por verificar as senhas. As senhas têm que ter seguintes caracteres ou seguintes possibilidades. E eu fiz esse exercício usando o operador. Ok, pessoal? E passou. Então, temos aqui alguns exemplos. Esses exemplos até posso
Dá, por exemplo, eu tenho aqui uma primeira parte onde diz 3 igual a 3. 3 é igual a 3? Sim, 3 é igual a 3. E se eu dizer 3 é diferente de 3? Sim, 3 é diferente de 3. Então, como resposta aqui vai retornar a verdade. Por quê? Porque a primeira parte é verdade, 3 é igual a 3. E a segunda parte também é verdade, 3 é diferente de 3. Então, aqui a resposta vai ser verdade. Então, por quê? Porque eu estou a usar o operador i. O i só é verdade quando tudo é verdade. Já o operador io, eu tenho a primeira parte, que é 3 é verdade, ou a segunda parte, 3 é igual a 4, é falso. Mas como eu estou a usar o operador io, a primeira parte é verdade, ele vai sair como verdade. E aqui temos uma segunda hipótese. Eu tenho 3 é igual a 4? Não. Ou 3 é diferente de 3? Não. 3 é igual a 3. Então aqui isso é falso e a resposta vai sair é falso. Ok, pessoal? E temos aqui precedências de operadores. Isso aqui é muito simples, é matemática, ok, pessoal? Normalmente a gente, se tiver esse exercício básico, 1 mais 1, ok, vezes 2, a gente não vai chegar, vai fazer 1 mais 1 e seguir todo o caminho direito. Não, existem pessoas que têm prioridade. A gente vai no banco, quando chegamos no banco, mulher grávida, idoso, mulher com criança, tem prioridade, ok? Se bem que muitas das vezes a gente até... Algumas pessoas se sentem incomodadas por causa disso, mas existem certas pessoas que têm prioridade na vida. Assim como na nossa vida também tem pessoas que têm prioridades, ok? Na matemática também existe isso. São chamadas de precedências de sinal. Então, se eu tiver essa operação, a primeira pessoa que tem maior prioridade para poder fazer isso é a multiplicação. Então, eu tenho que primeiro partir para quem tem uma maior prioridade. E às vezes acontece também no hospital. Nem todo mundo vai ser atendido da mesma forma. Okay? Então tem alguém que tem sempre uma necessidade especial mais do que os outros. Então tenho aqui, por exemplo, 1 vezes 2, que vai ser 2. E depois vou fazer com o restante, que é 2 mais 1, que é 3. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Parentes, ok? Pode acontecer com parentes, pode acontecer com outros. Não vou entrar em tantos detalhes para não poder complicar. E por fim, tenho aqui as expressões aritmética, pessoal. Isso aqui é como parte final já, ok, pessoal? Então, aqui nas expressões aritméticas eu tenho absoluto, ok? Por exemplo, se eu tiver um número com vírgula, se eu tiver, por exemplo, menos 7, se eu usar o absoluto, ele te retorna menos 7. Vamos tentar ver na prática, ok? Vou tentar remover daqui. Vamos tentar ver na prática. Vou salvar isso que está aqui. Vou dar exercício 2. Ok. E vou abrir um novo bloco. E a gente, mais tarde em aulas futuras, a gente vai falar o que são, na verdade, funções. Vou apagar comentário, eu não gosto muito. Ok. E vou meter aqui, por exemplo. Vou pôr em comentário. Pessoal, já dá para ver que algumas delas ficaram... Ok. Que aí não ficou. Ok. Então vamos tentar ver. Por exemplo, eu tenho aqui absoluto. Vou tirar isso. Vou definir aqui uma variável. Chamar de ser valor. Vou meter valor por 2 pontos. Ou vai ficar número. Vou chamar número conforme 1 do tipo inteiro, por exemplo, e vou chamar número, segundo número 2, vai ser do tipo inteiro também, por exemplo, vamos supor, e vou ter aqui um valor e vou chamar, vai ser do tipo real, ok, pessoal? Vou tentar verificar com esses três. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, tenho aqui a parte do absoluto, vou tentar fazer, não sei se vai causar uma confusão na cabeça do pessoal, ok? Mas vamos tentar simplificar. Vou chamar aqui o absoluto. Eu antes vou fazer uma inicialização, já falei do que são inicializações, ok? Então vou inicializar as minhas variáveis. Vou dizer, por exemplo, que número 1 vai receber
6, por exemplo. Ok, só para tentar. Pode ser 3. O número 2 vai receber 2. E o valor, ok, como é o valor, vai receber 4,6, por exemplo. Normalmente é ponto. Ok, pessoal. Então, tenho aí as minhas expressões. A princípio, vou remover isso que está aqui. Ok, vou remover e vou ficar só primeiramente com o absoluto. Para não esquecer, né? Vou pôr em comentários para não esquecer. Ok, pessoal. Então, vamos tentar. Vou fazer o seguinte, tenho aqui o absoluto. Ok, vou dizer que o absoluto vai receber o número 1 e a princípio vou supor que o número 1 é um número negativo. O que é que ele vai fazer? Ele vai me retornar um número inteiro, ok, pessoal? Quando a gente usa o absoluto é porque a gente quer que o resultado seja um número inteiro. Posso chamar assim? Deixa eu tentar executar para ver. Ok, deu um erro na linha. Tem um erro na linha. Qual linha? Indicou a linha. Indicou a linha. Ok, indicou a linha 25. Mas ele está indicando a linha 3. Linha 25, linha 3. Ok, ficou meio complicado. Vamos tentar fazer o seguinte: vamos passar isso aqui para uma variável. Ok, vou criar aqui. Vai ter resultado. Vai ser do tipo inteiro. E aqui eu acredito que vamos tentar. Mas não, acho que é mesmo assim. Ok, então vai ser resultado. Vai receber esse cara. Vamos tentar ver como é que vai sair. Vamos executar. Deixa eu tirar aqui isso. Está complicado. Eu aqui vou pôr escreva e vou passar o resultado. Ok, e vou executar. Tem um erro de novo. Ok, encontrou o erro na linha 14. Então, conforme o pessoal dá a ver, acho que deve ser a vírgula. Vamos tentar executar de novo. Ok, não é ponto, é vírgula. Ok, pessoal? Normalmente nas linguagens de programação que a gente vai usar esse ponto. Aqui é mesmo vírgula, ok? Então, estava a apresentar erro. Mas, qual era o objetivo? A gente está a usar o absoluto. E o absoluto, conforme a gente sabe, ele retorna um número inteiro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o 3 está negativo. Mas, como a gente está a usar o absoluto, ele vai retornar inteiro. A gente pode ver, ele retorna aqui o inteiro. Ok, pessoal, a gente viu como retornar o valor absoluto, ok? Usando essa função aritmética. Vamos tentar agora ver exponenciação, ok? Normalmente tem a ver com potência, ok? Em que você tem uma base e tem um valor n. Ok, pessoal, podemos usar essa expressão que está aqui. Eu, por exemplo, vou apagar o que tiver aqui, okay? E vou usar expo, e aqui vou pôr o primeiro valor, ok, que é a base. Vou dizer que seja, por exemplo, o número 1 e aquela parte que vem em cima dele, né? Normalmente a gente vai gostar de dizer isso, é o 2. Ok, pessoal? Se eu tentar executar, eu aqui, por exemplo, tenho 3, ok? 3, ok, é a base, e eu tenho aqui o expoente, que é 2. Isso vai retornar 9. Por quê? Porque ele vai fazer mais ou menos 2 vezes o 3. Isso eu vou executar. Deu um erro. Ok? Porque eu estou a usar a mesma lógica. Ele diz que estou a usar números. Estou a usar números reais e ele pode retornar número inteiro. Ok? Vou modificar e vou executar. É o contrário. Ele diz o resultado que eu estou a tentar inserir é para números. Ok, então
real também tem, o resultado também tem que mudar. Vou salvar agora e lá tenho, ok pessoal? Então eu tenho aqui o 9. Assim como poderia ter feito com outro número, por exemplo, se eu vier aqui modificar para 5, isso vai dar 25, ok pessoal? Então essa é uma das formas que vocês podem usar essa função útil, ok? É extremamente útil em alguns casos, ok? Outro também que eu tenho, por exemplo, é o int. Normalmente o int ele te retorna a parte inteira de um determinado número. Por exemplo, eu tenho aqui o valor e o valor é do tipo inteiro. Como eu estou a usar o int, ele vai me retornar somente a parte inteira, e a parte inteira é o 4, ok pessoal? Não estou a dizer que ele vai fazer um arredondamento, mas vai me retornar só o primeiro número que faz parte da parte inteira. Então se eu executar, ele vai aparecer aí o 4, ok pessoal? Então é bem fácil. O outro que eu tenho aqui é o raiz, ok? Raiz quadrada. E a raiz quadrada, eu vou supor, por exemplo, aqui no primeiro número que eu tenho 36, e vou dizer a raiz quadrada de 36, a raiz quadrada de 37, e acho que é 6. Então a gente vai ter aí raiz quadrada. Então para a raiz a gente usa esse cara. Tem um exercício que fala que cria um programa que calcula a equação do segundo grau. Vocês podem usar esse operador. E por fim eu tenho o pi, né? Eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, um pi. E se eu chamar o resultado, o pi é 14, é o 13.14.15 e os outros números, ok pessoal? Então, infelizmente o vídeo ficou muito extenso, ok? O objetivo era falar apenas de forma resumida de alguns operadores, mas acabou esticando muito, ok pessoal? Então a gente vai continuar e na próxima aula eu vou voltar já com o primeiro exercício dos 20, ok? Dos 20 que a gente vai fazer. Exercícios que eu deixei aqui são exercícios bônus que o pessoal vai usar para fazer, e eu vou usar os exercícios na aula. Durante as aulas eu vou usar todos esses exercícios que estão aqui como parte da aula para poder entendermos todos os conceitos de estrutura de decisão, estrutura de repetição, vetores, ok? Matrizes e funções. Podemos usar esses exercícios que estão aqui, mas tem aulas específicas que eu vou dar mesmo só falando do primeiro exercício, dos 20 exercícios que eu falei, ok pessoal? Então era isso que eu queria apresentar. A aula ficou muito extensa, vou lamentar muito, ok pessoal? Mas o objetivo era tentar passar a mensagem e espero que o pessoal tenha percebido a ideia. Eu desejo que o pessoal faça esse exercício praticando, ok? Assista a videoaula, põe no pause, faz também, tenta fazer, ok? Principalmente para quem está a começar, essas aulas vão ser interessantes. Para quem já está familiarizado com isso, às vezes vai ser meio monótono, nem tanto, mas as aulas são para quem está a começar e o objetivo é tentar aprender os conceitos básicos de lógica de programação, pessoal. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Se tiver alguma dúvida, sugestões, algum tipo de comentário necessário ou que possa acrescentar valor ao nosso curso, por favor, deixa aí no link e até a próxima, ok pessoal? Até já.